Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre como a violência doméstica afeta o desempenho profissional das mulheres que passam pelo problema, que também atinge o ambiente de trabalho. Para minimizar esses efeitos, muitas empresas estão lançando programas de ajuda a essas vítimas. Nova versão do processo judicial eletrônico, o PJE 2.0, vai melhorar o desempenho do sistema em todos os tribunais trabalhistas do país. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer uma profissional especialista em decoração de mesas que caprichou na ornamentação para a ceia de Natal. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Sancionada em 2006, a Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica. Mas, infelizmente, muitas mulheres ainda são vítimas desse crime. As consequências físicas e principalmente psicológicas para quem sofre com o problema são graves e afetam também a vida profissional da vítima. Pensando em ajudar a minimizar esses efeitos, muitas empresas estão criando programas especificamente para atender mulheres vítimas de violência doméstica. A gente confere uma dessas iniciativas agora na nossa reportagem especial de hoje. Uma violência muitas vezes silenciosa. A cada ano, mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A violência contra a mulher pode ser caracterizada como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Todas elas causam danos difíceis de serem superados. E essa violência não deixa marcas apenas no corpo. Ela atinge a família, a vida social e também a vida profissional da vítima. O dano psicológico causado por essa agressão afeta diretamente a capacidade de concentração e a tomada de decisões da mulher dentro do ambiente de trabalho. É o que diz a pesquisa realizada com 10 mil mulheres que residem nas capitais do Nordeste, feita pela Universidade Federal do Ceará, juntamente com o Instituto Maria da Penha e o Instituto de Estudos Avançados de Toulouse, na França. Os dados apontam que a violência doméstica contribui para o abandono no emprego. Em média, essas mulheres ficam 22% menos tempo no emprego do que as que não passaram por isso, uma média de quase 1 ano e meio a menos. E quando elas conseguem permanecer, são cerca de 18 dias por ano sem ir ao trabalho por causa da violência. Um total de 8 milhões de horas produtivas perdidas por ano somente nas capitais nordestinas. E essa realidade não é apenas no Nordeste. Casos de violência doméstica contra a mulher são comuns em todo o Brasil. E a dificuldade em se manter no emprego agrava ainda mais essa situação. Essa violência simbólica, ela é muito determinante nessa relação de codependência que essa mulher estabelece, seja com esse agressor, que aí que dificulta ela sair desse ciclo de violência, como também nas relações sociais, porque ela já percebe que ela está numa situação de desvantagem. Então, esses elementos pressionam bastante essa mulher, faz com que essa mulher possa ter queda de produtividade, indiscutivelmente, faz com que essa mulher possa viver crise de identidade e faz com que, portanto, ela evolua para um processo de patologia mental que vai exigir, e isso é muito comum quando nós fazemos o acolhimento, a triagem, que essa mulher passe por um necessário acompanhamento psicológico para que ela possa recuperar a sua própria autoestima. Os prejuízos causados pela violência doméstica também se refletem na economia. São perdidos anualmente 975 milhões de reais devido às ausências de mulheres agredidas.
A queda de produtividade e de concentração afetaram a vida profissional desta empregada da marca de cosméticos Avon, que não quis se identificar. Ela foi agredida pelo marido durante 2 anos e, por medo, preferiu manter as agressões em segredo no ambiente de trabalho. Não tinha foco, não tinha concentração adequada, porque tudo me remetia, eu ficava só olhando o relógio para ver que horas que eu ia sair do trabalho, que ia começar tudo de novo. Então eu tinha esse medo, então eu não conseguia me concentrar ou começar uma coisa e terminar. Então eu ficava pensando muito nisso, aí eu chorava, ou saía para tomar uma água. Então eu tinha muito medo. Isso assim, me desconcentrou do meu trabalho, realmente. Eu tive a performance não foi a que eu já vinha dos últimos anos, não foi a mesma. Ela sempre chorava no banheiro da empresa só de lembrar das agressões sofridas. Mas em uma dessas idas, a supervisora acabou percebendo que ela estava machucada. Foi aí que a empregada resolveu contar sobre a violência do marido. Me encaminharam para fazer os boletins de ocorrência, pediram todo o meu processo com o meu advogado, que eles poderiam me dar o suporte no tribunal, mas a parte psicológica também. Ela falou que tinha um grupo de apoio, que outras mães também tinham esse mesmo problema. E aí eu fui algumas vezes, isso também me ajudou, me fortaleceu. A iniciativa da supervisora faz parte do programa de combate à violência doméstica que a Avon realiza dentro das empresas desde 2008, por meio do Instituto Avon, que coordena as ações de investimento social da empresa no país. Os empregados são treinados para que possam reconhecer os sinais emitidos por trabalhadoras que porventura estejam sofrendo agressões. Os serviços de recursos humanos e de saúde do Instituto também são preparados para acolher as vítimas e encaminhá-las aos setores necessários para pôr fim a essa violência. Além disso, o Instituto disponibiliza um espaço para que a mulher possa denunciar a agressão de forma discreta. Um programa que a gente tem que chama Programa de Atendimento ao Empregado, que disponibiliza um telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer aquela primeira escuta. Nós desenvolvemos, o Instituto Avon, junto com esse serviço, um protocolo específico para mulher em situação de violência. Esse serviço preserva a confidencialidade da vítima, porque uma das barreiras à notificação da situação de violência é a vergonha e o medo de retaliação ou de exposição no ambiente da empresa. Então, esse serviço preserva a confidencialidade e, através desse protocolo, consegue fazer uma triagem da gravidade a qual aquela mulher está exposta e que tipo de serviços poderiam auxiliá-la. Graças a essa iniciativa, hoje a empregada denunciou a violência que sofria e parou de ser agredida depois que se separou do marido. Com isso, voltou a ter o rendimento profissional esperado pela empresa. Desta forma, patrão e empregada saíram ganhando. Eu sou muito feliz, né, que agora eu tive o retorno da minha gestora e a minha nota foi muito boa, o meu retorno, a minha entrega, então assim, nossa, eu estou muito feliz, muito grata, porque se não fosse todo esse apoio eu não teria conseguido esse resultado, né, então eu estou muito feliz mesmo. O resultado que eu tirei a nota máxima na minha avaliação. Fernanda também foi vítima de violência doméstica por parte do marido. Na época, ela trabalhava em uma empresa de televendas, mas preferiu sair do emprego por medo. Porque realmente ele não ia ter como dividir. As pessoas não iam entender o que estava acontecendo comigo. E eu não estava conseguindo produzir, e não adianta ficar no local e não estar fazendo jus ao trabalho, né? Então eu tive que sair. Com o tempo e depois de ajuda psicológica, ela conseguiu denunciar a violência e hoje vive longe do agressor. Um ano depois, ainda luta para superar as marcas psicológicas dessas agressões. Ela faz acompanhamento na Casa da Mulher Brasileira, onde há um atendimento a essas mulheres. E graças a um convênio entre o governo do Distrito Federal e o Senado, conseguiu um novo emprego. Foi um presente, uma dádiva, que eu estou sendo acolhida aqui, minha vida já é outra e é página virada.
Esse programa foi de iniciativa da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal e tem como objetivo incluir mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho, para que assim elas possam ter renda própria, sem que tenham necessidade de estar com o agressor por depender financeiramente dele. Nós identificamos em muitos casos que essas mulheres elas tinham associado uma dependência econômica. E essa dependência econômica fazia com que ela tivesse um processo de reincidência ou de dificuldade de conseguir iniciar um novo momento na sua vida. E dessa forma, nós fomos provocadas pelo Senado Federal para que a gente pudesse oferecer cotas, 2% da cota, dos contratos do Senado para as mulheres que tivessem passado por esse ciclo de acompanhamento pelas equipes especializadas, seja da Casa da Mulher Brasileira, seja do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, para que a gente pudesse, com isso, oportunizar esse novo momento na vida dessas mulheres. As vítimas de violência doméstica também têm a garantia do emprego assegurada por lei. De acordo com o artigo 9º da Lei Maria da Penha, em casos de violência doméstica, a vítima tem direito à manutenção do vínculo trabalhista, quando for necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Seja por parte do governo ou por meio das empresas, iniciativas que têm um objetivo de combater a violência doméstica beneficiam os dois lados. A mulher, que se sente mais segura em denunciar as agressões, e as empresas, por terem empregadas capacitadas e 100% concentradas no trabalho. Afinal de contas, o combate à violência doméstica é responsabilidade de todos. Isso é importante também que as empresas compreendam. A mulher em situação de violência precisa, por parte da empresa, de ser ouvida, de ser acolhida, mas também é importante que a empresa, pelo menos temporariamente, dimensione suas expectativas de performance em relação a essa mulher. Então, uma das possibilidades de ajudar a vítima é, talvez, rever o escopo de responsabilidade dela durante aquela fase, para que ela tenha condições de se fortalecer, buscar ajuda e voltar fortalecida. Vamos agora acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. O TRT de Minas Gerais negou o adicional de insalubridade, mas concedeu indenização de R$ 5.000 a uma faxineira que teve dermatose ocupacional após trabalhar com botas furadas. Conforme constatado pela perícia, a empregada trabalhou com EPI em mau estado de conservação, o que ocasionou a doença. Mas em relação ao agente químico especificamente, o perito esclareceu que os produtos utilizados por ela não foram contemplados como caracterizadores de insalubridade. Uma empregada do Bom Preço Bahia Supermercados vai receber indenização por dano moral no valor de R$ 10.000 por ter sido submetida à revista pessoal diariamente. Ela alegou que deveria depositar os objetos em uma mesa para que fossem verificados pelos seguranças, dentre eles peças íntimas, como calcinhas ou absorventes. O TRT entendeu que esse tipo de revista viola a intimidade e a privacidade do empregado. Da decisão, ainda cabe recurso. Um vigia que trabalhava em um instituto de educação do Distrito Federal vai receber diferenças salariais por acúmulo de funções. Além das atribuições normais, como a guarda patrimonial, ele também realizava atividades de auxiliar de serviços gerais. A decisão é da Terceira Vara do Trabalho de Brasília. As partes ainda podem recorrer. E ainda hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do motorista e do dono do negócio. E mais, no Trabalha Brasil, o talento que vai à mesa, vamos conhecer uma meseira que vai dar dicas de decoração natalina. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação.
O estado do Acre recebeu a primeira edição do TRT 14 Comunidade no SEST Senat, localizado no bairro Vila Acre, em Rio Branco. A ação de responsabilidade socioambiental foi organizada pelo TRT da 14ª Região, com a participação de cerca de 24 entidades parceiras que disponibilizaram serviços gratuitos de cidadania, qualidade de vida e prevenção de doenças. Em Porto Alegre, jovens em vulnerabilidade social que fazem parte da Fundação Projeto Pescar concluíram o curso de formação profissional no TRT do Rio Grande do Sul. O curso, que teve a duração de 1 ano, apresentou noções de cidadania, desenvolvimento pessoal e conhecimentos específicos relacionados à atividade judiciária. A Escola Judicial do TRT do Maranhão formou a primeira turma de conciliadores do SEJUSC, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal. O curso de formação teve uma parte teórica de 40 horas e treinamento prático de 60 horas. Apenas servidores que possuem essa certificação podem atuar no SEJUSC. Os direitos trabalhistas sempre geram dúvidas em patrões e empregados. E hoje vamos conhecer as perguntas feitas pelo motorista e pelo dono do negócio. Quem dá as respostas é um juiz de Cuiabá, no Mato Grosso. Eu posso me recusar a dirigir um veículo que não tenha passado por vistoria de segurança? Sim, Jonatas, você pode e deve se recusar. Afinal de contas, todo veículo utilizado para transporte de passageiros e de carga, ele precisa se submeter a vistorias periódicas para aferir se todos os itens de segurança estão ok, estão em ordem. Se isso não foi feito, significa que o veículo está numa situação irregular e ele não deve circular pelas vias públicas. Desse modo, para garantir a tua segurança como trabalhador e também de toda a coletividade que utiliza as vias públicas, esse veículo não deve circular enquanto essa vistoria não for realizada. Até que ponto eu sou responsável pelo meu motorista em caso de acidente de trânsito? Depende das circunstâncias do acidente. Se o motorista agiu culposamente, em princípio, motorista é o responsável pelo acidente, mas é possível que alguma circunstância imposta pelo empregador influencie na ocorrência desse acidente. Por exemplo, impor a esse motorista uma carga horária excessiva que faça com que ele fique extremamente cansado a ponto de não ter condições de continuar dirigindo e isso tenha contribuído para o acidente. É possível também que o empregador imponha, isso nós temos informações em casos concretos que ocorrem, que o empregador imponha que a entrega seja realizada num curto espaço de tempo. Então, muitas vezes o motorista só consegue atender a ordem do empregador se ele empreender uma viagem numa velocidade excessiva ou se ele dirigir por um número de horas muito superior ao permitido. E se o acidente aconteceu influenciado por uma dessas circunstâncias, certamente o empregador será penalizado pelo acidente também. Quando o tempo total de viagem ultrapassa a jornada máxima estabelecida pela CLT, por quantas horas posso alongar meu tempo na direção? Olha, o tempo máximo de trabalho são 8 horas, como para todo e qualquer trabalhador. Então, o motorista também ele se submete a essa regra. A lei dos motoristas, ela prevê a possibilidade de alongar por mais 2 horas esse tempo de trabalho. Então, através de um acerto, de um acordo feito individualmente com o empregador, ela pode ser elevada para até 10 horas. Mas a própria CLT também estabelece a possibilidade de, através de acordo ou convenção coletiva, o tempo trabalhado ser excedido por até 4 horas. Ou seja, se tiver uma norma coletiva autorizando, o tempo de trabalho pode ser de até 12 horas por dia. No caso, a multa de trânsito cometida pelo motorista, posso obrigá-lo a pagar do próprio bolso?
Bom, isso depende, primeiro, se a culpa pela multa foi do empregado. Segundo, para você fazer qualquer tipo de desconto por ações culposas cometidas pelo empregado, é necessário que haja uma cláusula expressa no contrato de trabalho. Então, esse é o primeiro aspecto a ser considerado. Tem que haver uma cláusula dizendo que, nas hipóteses de dano causado ao empregador por ação culposa do empregado, ele responderá pelo pagamento desse dano. E ainda é necessário destacar que muitas multas são impostas ao empregado, mas não por culpa dele, e sim por alguma circunstância envolvendo o próprio veículo, como, por exemplo, pneus em más condições, sistema de freio defeituoso, etc. Nessas situações, a responsabilidade pelas condições do veículo não podem jamais ser atribuída ao empregado, e sim são de responsabilidade do empregador. No próximo bloco, lançada a nova versão do Processo Judicial Eletrônico PJE 2.0, que vai melhorar o desempenho do sistema em todos os tribunais trabalhistas do país. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer uma profissional especialista em decoração de mesas que caprichou na ornamentação para a ceia de Natal. Nós voltamos daqui a pouco. O processo judicial eletrônico está em constante aperfeiçoamento e agora foi lançada a versão 2.0 do sistema na Vara do Trabalho de Navegantes, em Santa Catarina. A nova versão do software traz novidades que prometem facilitar o uso da ferramenta com uma melhora significativa no desempenho do processo eletrônico. Há exatos 6 anos, no dia 5 de dezembro de 2011, esse mesmo endereço foi palco do lançamento do projeto piloto do PJE, Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. A Vara do Trabalho de Navegantes, no litoral catarinense, se tornou a primeira do país a funcionar com o sistema 100% eletrônico. A experiência deu tão certo que a unidade volta a servir de modelo, desta vez para a estreia da versão 2.0 do PJE. A versão 2.0 ela parte de 3 premissas. Primeiro, a questão da performance. O sistema é incrivelmente mais rápido do que o que nós temos até então. O segundo eixo é a questão da usabilidade. O usuário vai ter uma experiência fantástica, muito mais fácil, mais intuitivo de usar. E tem um brinde, que é a terceira diretriz que a gente fixou, que o sistema é customizável. Então, todos os ajustes que uma pessoa hoje faz na sua rede social, no Facebook, por exemplo, ela vai sentir isso até no visual da página, e também vai facilitar bastante que cada processo que a pessoa entrar, ela pode fazer a personalização dela de visualização daquele processo. Ele é o primeiro sistema de processo eletrônico que atende 100% do que a gente chama de EMAG, que é o Manual de Acessibilidade Governamental Eletrônico. Então, as pessoas que têm algum tipo de deficiência vão poder utilizá-lo sem problema nenhum. Na cerimônia, o presidente Grácio lembrou do pioneirismo da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Olha, eu acho que é uma honra para o Tribunal Catarinense ser de novo pioneiro no PJE, agora na versão 2.0, há exatos 6 anos da inauguração desse sistema na Justiça do Trabalho, que hoje está completamente feita ou sob o jugo do PJE. Se na primeira versão a novidade ficava por conta da extinção de atividades burocráticas, agora o foco é o desempenho, com uma navegação mais rápida e intuitiva. Essa nova versão ela apresenta uma funcionalidade que é atribuir responsabilidade para os servidores. Então, previamente, a gente pode distribuir algumas responsabilidades e quando o processo entra, já cai direto para o servidor que está previamente cadastrado. Então, isso acelera bastante a distribuição do trabalho e o controle das demandas. E eu acredito que no futuro a gente vai colher um resultado bem próspero de tudo isso que a gente está vivendo agora. O Natal já está chegando e muita gente quer dicas de como decorar a mesa para a ceia deste dia tão importante do ano.
E é por isso que a equipe do Jornada foi conversar com uma especialista em ornamentação de mesas. Confira. Chega essa época do ano e o telefone da Daiane não para. As chamadas são de clientes que querem deixar as casas impecáveis para a ceia de Natal. Tá chegando o Natal, Ano Novo, almoço de Natal, café da manhã de Natal, e aí as consultorias que procuram para mim poder dar uma instrução é tudo relacionado a Natal. Daiane é meseira, uma profissão que vem ganhando espaço no mercado de trabalho. O ofício dela é montar mesas para as refeições. E uma boa meseira tem que estar de olho em tudo, principalmente na harmonia das combinações entre pratos, talheres e copos. Neste caso aqui, eu optei por a rouparia de mesa toda em vermelho, a louça com detalhes em dourado, no caso do prato raso, que vai ser o prato principal. O prato de entrada, eu optei por um cristal, para poder aparecer o acabamento do prato. Talheres em dourado, que é uma tendência esse ano. E todas as peças são escolhidas com o objetivo de deixar a mesa mais temática possível, realçando as cores e os objetos com maior destaque. Taças em cristal italiano, para dar uma quebradinha, mas também pode ser aquela taça mais simples que todo mundo tem em casa. Taça de champanhe, um arranjinho de flores vermelhas. E como tem muito vermelho nessa mesa aqui, a gente sempre tem que procurar dar uma quebradinha. E hoje quem está recebendo as dicas da Daiane é a Aline. Ela vai fazer este ano a ceia de Natal, vai receber parentes e amigos e quer deixar tudo bonito para o dia da festa. Para isso, nada melhor do que contar com a ajuda profissional. Como eu não tenho tempo para programar, para fazer, para organizar, e como a Daiane já vem fazendo esse preparo para mim, aí eu decidi chamá-la para me ajudar a organizar. Além de prestar atendimento em casa, a Daiane ministra consultorias e workshops sobre o assunto. Ela dá dicas das melhores louças, formas de compor a mesa, além de receitas. Os valores para a prestação desse tipo de serviço variam. Tudo depende das preferências de quem contratar a profissional. Variou muito, mas também é bem acessível, né? Por exemplo, uma assessoria em casa, que é sempre assessoria particular. A pessoa vai, me liga, fala que quer ver o que ela pode fazer de mesa posta na casa dela com os itens que ela já tem. A tendência é continuar se aperfeiçoando para conquistar cada vez mais clientes. Já fazia isso por amor mesmo na minha casa e agora poder trabalhar com isso é melhor ainda, né? Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.